Nesse momento, nós daremos início à fase de exposições da terceira e última mesa de trabalho sobre planejamento e logística, demandas, soluções e qualidade. Convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Sérgio Luiz Pedrosa, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, FETSENG. Mário Ferreira Campos Filho, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, CIAMIG. Convidamos o amigo Hudson Matheus Almeida Rabelo, coordenador do núcleo da Conjovem do Centro-Oeste Mineiro. Por fim, convidamos também o amigo, companheiro, parceiro do nosso mandato, diretor-geral do DR, Rodrigo Rodrigues Tavares. Obrigada, viu, Hudson? A nossa lista de demanda aí. Está muito grande. Iniciando a fase de exposições da terceira mesa de trabalho, passamos a palavra ao senhor Mário Ferreira Campos Filho, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para suas apresentações. Bom, boa tarde aí a todas, a todos. Gostaria primeiramente aqui de agradecer o convite aqui da casa, da comissão, destacar o trabalho sempre muito interessante aqui da deputada. Parabéns, deputada, pela sua atuação. Você que está no primeiro mandato, mas já está realmente fazendo realmente uma gestão dentro do seu mandato muito profícua. Parabéns, tá? Pelo seu trabalho. Bom, cumprimentar aqui todos os meus colegas aqui da mesa, ao Sérgio Pedrosa, ao Hudson Rabelo e ao Rodrigo Tavares. E já aqui, encaminhando aqui para a minha apresentação, o objetivo aqui nosso da CIAMIG é demonstrar o que nós temos feito em termos do setor sucroenergético de Minas Gerais, como grande demandante da infraestrutura de transporte aqui no Estado, e o que, nos últimos anos, nós procuramos desenvolver, e acredito que outros segmentos aqui da nossa economia mineira têm visto isso como um parâmetro para que a gente possa também replicar em outras áreas. Eu não tenho um passador aqui, eu peço, né, para passar, né? Por favor, pode passar, então. Primeiro, só contextualizar aqui um pouco o setor. Neste ano, né, a safra 2023-24, o setor de cana em Minas Gerais vai fazer a sua maior safra, a nossa maior safra da história. Nós temos uma estimativa hoje de moagem de 72,5 milhões de toneladas de cana. Eu até digo que é uma estimativa muito comedida, porque, de fato, a gente tem mais cana no campo, e, se o tempo nos ajudar, nós vamos moer mais do que isso. Bom, só esse número já pode até assustar, né? Nós temos um desafio de trazer, né, do campo para as nossas unidades industriais em torno aí de entre 72 e 75 milhões de toneladas de cana. Então, é um desafio realmente muito grande. Isso num período aí de 6, 7 meses, que é o nosso período de safra. Então, a gente demanda muita infraestrutura nesse processo. E, para contextualizar, no Brasil, né, a gente tem uma safra de cana-de-açúcar que esse ano deve atingir 650 milhões de toneladas.
E o Brasil, 650 milhões de toneladas de cana, e o Brasil, todos os anos, batendo um recorde, por exemplo, da produção de grãos. A produção de grãos é em torno aí de 330, 340 milhões de toneladas. Então, a cana-de-açúcar representa, em peso, né, praticamente aí o dobro do que representa os grãos no Brasil, para que a gente tenha um pouco de noção, né, do que é o setor. E essa cana-de-açúcar a gente processa e produz etanol e produz açúcar. Açúcar, esse ano, a gente vai alcançar em torno de 4,7 milhões de toneladas de açúcar. Então, essa produção também precisa ser escoada. E nós estamos falando aí de uma produção de 3 bilhões de litros de etanol. Também demanda produção que vai ser escoada também, principalmente para as companhias distribuidoras aqui no estado de Minas Gerais. Então, nós somos grandes demandantes dessa infraestrutura. O açúcar, boa parte é para exportação, 70% é exportação, então a gente tem muita integração rodoferroviária aqui no estado de Minas Gerais. E na questão do etanol, nós temos um alcoduto na região do Triângulo Mineiro, né? Uberaba é o último ponto desse alcoduto que sai da região do Triângulo Mineiro e vai em direção ao estado de São Paulo. É muito usado também pelas usinas aqui de Minas Gerais, principalmente ali da região do Triângulo Mineiro. Mas a maior parte do produto é escoada para dentro do próprio estado. E aí nós temos todo um aparato aí de logística, de caminhões-tanques, né, empresas aqui de Minas Gerais que fazem esse importante trabalho de logística, tanto do etanol anídrico que é misturado à gasolina, quanto do etanol hidratado, para as bases de distribuição que nós temos em Minas Gerais. Principalmente aqui, a principal base é a base que fica em Betim. Bom, o setor é um setor que emprega muita gente. Nós estamos falando aí de praticamente 180 mil empregos diretos e indiretos aqui no estado de Minas Gerais. São quase 2 milhões de brasileiros, né, e brasileiras que estão dentro desse segmento. E aqui no estado a gente está com 28 municípios que têm unidades industriais, ou seja, nós temos municípios que têm mais de uma unidade industrial, e nós temos mais de 100 municípios canavieiros, ou seja, com cana-de-açúcar destinada ao processamento e à produção de açúcar e etanol. Nós estamos falando aí em torno aí de 1 milhão de hectares de cana plantada. Então, esse é o tamanho do setor aqui no estado. Poderia passar, por favor, mais um slide. Ali, esse mapa mostra onde estão localizadas as unidades industriais. E aí, repare, nós temos 2 grandes regiões produtoras. A principal delas é a região do Triângulo Mineiro. E a segunda região produtora, uma região também muito promissora, é o noroeste de Minas Gerais. Então, essas são as nossas 2 grandes regiões produtoras aí de cana, açúcar e etanol aqui no estado. Mais um, por favor. O estado recebeu vultosos investimentos nos últimos anos. Agora, no mês de setembro, estamos aí acertando a data para um anúncio de bilhões de reais de investimentos no setor sucroenergético de Minas Gerais. A gente se orgulha não de ser o maior, mas ser o melhor estado para a cana-de-açúcar no Brasil. Nós temos a maior produtividade média da cana-de-açúcar entre os estados produtores no Brasil, e é onde as empresas têm encontrado um ambiente de negócio interessante para poder empreender e crescer as suas operações e realizar os investimentos. Nós tivemos, só para que a gente possa ilustrar um pouco desses investimentos, nós tivemos aqui em Minas 2 reativações importantíssimas na região do Triângulo Mineiro, usinas que ficaram paradas mais de 5 anos, foram adquiridas por outros grupos produtores que puderam fazer seus investimentos. Em 2020, essas unidades voltaram a operar lá na cidade de Canápolis e Capinópolis. E nós tivemos também diversas aquisições nos últimos anos de grupos produtores de outros estados que viram como que Minas Gerais estava recebendo o setor, estava desenvolvendo o setor e se interessaram, então, por vir para Minas Gerais. Aqui eu cito principalmente o Grupo Jales Machado, que é um grupo referência do setor, inclusive com ações, né, na B3, que veio, comprou a unidade
Santa Vitória, na cidade de Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, o Grupo Ipiranga Agroindustrial, que comprou uma usina na cidade de Passos, usina essa que estava sendo fechada pelo grupo que estava operando e está ali recuperando aquela unidade. O maior grupo produtor do Brasil, que é a Raízen, comprou, na época, o terceiro grupo produtor do Brasil, que era a Biosev, que tem uma unidade aqui em Lagoa da Prata, e isso representou a chegada desse maior grupo no Brasil ao estado de Minas Gerais. E nós tivemos uma usina do Estado do Espírito Santo que comprou uma usina que está parada ainda ali em Nanuque e que, por enquanto, está em suspensão esse investimento. Mas espera que, com o trabalho que a gente possa fazer aqui nos próximos anos, possa dar condição para que ela reative essa unidade, está mais 10 anos parada naquela localidade. Até perto de você lá, né, Rodrigo? E nós tivemos também investimentos em logística, né? No ano passado, nós inauguramos um terminal rodoferroviário na cidade de Turama. Aliás, é onde a Norte-Sul, né, cruza o estado de Minas Gerais, ali no biquinho do Triângulo, e nós tivemos a oportunidade de inaugurar, a usina Coruripe inaugurou um terminal para exportação de açúcar. Minas Gerais, que é o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, e é também o segundo maior exportador de açúcar do nosso país. Bom, mas para que isso tudo pudesse concretizar, a gente precisava de infraestrutura. E aí eu pediria passar mais um slide. Quando o setor começou a desenvolver aqui em Minas Gerais, principalmente no final da década de 90, início da década de 2000, e principalmente ali na região do Triângulo Mineiro, quem lembra desse período sabe que a região a infraestrutura era um problema naquela localidade, né? Então, nós procuramos aqui na época a Assembleia Legislativa, o governo do Estado de Minas Gerais, e ali naquele momento foi constituído ali uma forma de uma PPP, que o Estado durante muitos anos chamou de PPPzinha. Depois nós tivemos a Lei 18.038, que foi a última, né, em 2009, que definiu as características dessa legislação, onde as usinas, né, que estavam ali, os empreendedores que estavam ali querendo investir naquele momento, a partir da sua curva, né, de crescimento de faturamento, de arrecadação, ela antecipava, então, a construção daquelas rodovias, a pavimentação daquelas rodovias, e depois o Estado ressarcia com base no contrato, com base no crescimento do faturamento e no aumento da arrecadação. Podia passar, por favor, mais um slide. O setor fez mais 300 quilômetros, né, de pavimentação, principalmente na região do Triângulo Mineiro. Rodovias essas que estão lá hoje, né, suprindo a necessidade da região. Muitas cidades não tinham ligação asfáltica, foram então constituídas, né? E esse projeto ele veio muito bem até a gestão do governador Anastasia Alberto Pinto Coelho. Ali, em função da situação fiscal do Estado, da situação econômica do Estado, já ele não mais foi utilizado, né? Não só porque, né, o Estado não tinha mais a possibilidade de ressarcir, como os próprios empreendedores viram ali uma dificuldade de antecipar o recurso e lá na frente não ser ressarcido pelos investimentos. Mas ele foi muito importante para constituir uma ideia de como os empreendedores podem auxiliar o Estado, ajudar o Estado dentro das suas possibilidades e através de parceria para que a gente possa, então, constituir esses projetos. E, sem a infraestrutura, a gente não consegue consolidar esses investimentos que são realizados em Minas Gerais, né? Tanto é que, pode passar, por favor, mais um, já na gestão do governador Romeu Zema, foi trazido, então, o decreto 48.207, que fala do crédito otorgado, que está sendo hoje utilizado por alguns empreendedores para a realização de obras de infraestrutura. Eu não sei aqui precisar quem está utilizando e quantos quilômetros, né, de rodovia, de estradas foram pavimentadas sobre o decreto 48.207. Mas ele nasce dentro dessa concepção lá da Lei 18.038, o sucesso que foi lá atrás a utilização por parte, então, do setor sucroenergético desse modelo. E, pode passar mais um, por favor.
O que nós temos hoje dentro do setor, né, porque o setor não parou de investir na infraestrutura necessária para a sua consolidação. No final do ano de 2018, nós assinamos um protocolo no Estado. Vários segmentos no Estado de Minas Gerais têm seus créditos presumidos, né, que são uma técnica, né, da gente, em termos de arrecadação, de simplificação, para que os empreendimentos possam ser realizados. O setor sucroenergético tem um crédito presumido aqui no Estado de Minas Gerais desde o ano 2008. E nós, então, através da negociação conjunta com o governo estadual, o envolvimento aí da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, nós finalizamos, então, na época que a gente chamou de protocolo número 16/2018, que depois já tivemos praticamente, se eu não me engano, 5 aditivos, né, já na gestão do governador Romeu Zema, onde nós estamos, então, realizando essas obras de infraestruturas aqui no Estado, sejam elas nos equipamentos estaduais, municipais e alguma coisa até em âmbito de equipamento federal. Como é que funciona, né, esse modelo, né? Nós temos, então, uma meta, aliás, uma obrigação, né? O setor tem que investir por ano 0,4% do seu faturamento, tá? 0,4% do seu faturamento bruto em obras de infraestrutura. E o Estado, então, constituiu, junto conosco, um comitê gestor. Esse comitê chamado de Comitê Executivo, onde a CIAMIG faz parte desse comitê, junto com a Secretaria Estadual de Fazenda, a Secretaria de Infraestrutura e o DR. Né? O Rodrigo está aqui representando o DR, poderá depois tecer alguns comentários sobre isso. E a gente, então, reúne e ali criou-se regras e monitoramentos, né, sobre esses investimentos, onde a gente verifica, aprova e depois faz, obviamente, as aprovações necessárias para que essas obras sejam, de fato, realizadas dentro do processo. É claro que a gente está falando do ano de 2018, depois a primeira obra já ocorreu ali no ano de 2019, mas aí veio a pandemia, né? A pandemia foi um ano, foram anos complicados, e a gente sabe que esse segmento de rodovia sofreu uma inflação absurda, mas absurda, que obviamente fez com que a gente tivesse muita dificuldade na execução dessas obras. E também, na época, o segmento, né, de transporte de obras pesadas aqui em Minas Gerais estava totalmente desestruturado, né? A gente tinha poucas obras, pouquíssimas obras, e agora a gente tem visto várias obras acontecendo no Estado. Isso ajuda porque as empresas de engenharia que estavam aí paradas aí há vários anos ou sem obra, não atuando na área, voltam a atuar na área, e a gente tem mais gente, então, para nos ajudar a fazer projetos, a executar as obras e entender mais essa questão. Olha, nós temos aqui em Minas Gerais 33 empresas que são aderentes desse programa. Nós estamos hoje fazendo um investimento na ordem de 175 milhões de reais, tem coisa já pronta, tem coisa em andamento e tem coisa a ser feita, né? Então, nós temos aí nas regiões produtoras, né, próximas às localidades das usinas, diversas obras que estão sendo feitas, inclusive obras que ficaram paralisadas lá do programa da 18038, durante anos ali, principalmente ali na 427, ali no Triângulo Mineiro, obras que foram concluídas através desse programa. Nós temos um prazo, sabe, para esse processo, que é 2032, que foi trazido pela Lei Complementar 160, que fala justamente dos benefícios fiscais. Então, esse protocolo ele tem data para terminar, em 2032. Em tese, as empresas podem, inclusive, fazer antecipações de investimentos que são necessários para o futuro. Isso ajuda para dar escala, né, nas obras que são tão necessárias nesse processo. Então, esse é um ponto muito interessante que a gente traz aqui como exemplo para os outros segmentos da economia. E, por fim, mais eu gostaria de dizer que o setor ele também é um grande parceiro das prefeituras na manutenção das rodovias, das estradas rurais. Então, nós temos, como eu comentei, né, nós temos toda essa demanda de mais, né? Esse ano poderemos alcançar 75 milhões de toneladas de cana.
Então, nós temos que trazer esse produto para dentro, levar esse produto para dentro das unidades agroindustriais. Não é uma coisa fácil de fazer, é muito complicado. E, de fato, a gente precisa manter essas estradas onde a gente trafega de uma forma muito adequada. Então, nós temos estrutura hoje para que seja feito isso. Inclusive, quem conhece regiões próximas às usinas sabe a diferença da qualidade daquelas vias onde os caminhões das usinas trafegam dentro das estradas municipais e onde elas não trafegam, porque as usinas fazem têm esse cuidado, né, de manutenção dessas estradas rurais. Então, é um ponto também importante como grande demandante de infraestrutura. Então, já encerrando, eu procurei aqui, deputada, realmente trazer um exemplo, né, de como que um setor privado, organizado, e para isso, por isso que a CEAMIG tem uma força, né, não só perante a sociedade, mas também com seus associados, porque a gente faz com muita gestão e muita conversa interna, né, para a gente chegar num protocolo como esse, onde se assume um compromisso setorial com 33 aderentes, não é fácil. Então, de fato, é algo muito interessante e só ocorre porque a gente tem empreendedores, empresários, gestores dessas unidades são preocupadas com o seu entorno, né? A gente sabe, a unidade industrial é uma unidade de processamento de cana, além de empregar muita gente na região, ela tem, e regiões com muita carência, né? Municípios pequenos, médios, às vezes a usina é a maior empregadora daquela localidade. A gente sabe a nossa real importância para aquela região. E por isso que a gente sempre procura, então, responder, né, através dessas demandas da sociedade na região, promovendo essas importantes obras que são feitas, repito, desde o final da década de 90 aqui no estado de Minas Gerais, pelo setor sucroenergético. Obrigado. Muito obrigada, senhor Mário Campos, pelas brilhantes colocações. Não diferente das suas recentes participações aqui na Assembleia, que tive o prazer também de acompanhar. Pedi ao Mário para que pudesse fazer parte dessa mesa conosco hoje, pelo seguinte motivo. Aline, é de invejar a capacidade de operacionalização da agroindústria quando a gente fala do setor canavieiro. E eu acredito que esse é um modelo que nós precisamos replicar também para os demais produtos que o Estado de Minas Gerais produz, exporta, enfim. E claro que isso passa também pela questão da integração rodoviária. É uma pessoa que tem muita propriedade para nos falar sobre esse case de sucesso que foram as parcerias público-privadas celebradas pelas sucroalcooleiras. Eu acho que é um momento oportuno também para a gente reiterar uma pequena fala minha hoje mais cedo também no que diz respeito à reforma tributária. Por que não também estender isso para as empresas que mexem com a logística, com o transporte de cargas, tendo em vista que também são grandes usuárias dessa rede e também são grandes beneficiárias e poderiam assumir também não só o ônus, né, dos grandes valores, dos vultosos montantes destinados para a manutenção dos insumos, como também assumir o bônus de efetivamente colaborar com a recuperação dessa malha. Passamos agora a palavra ao senhor Sérgio Luiz Pedrosa, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para suas apresentações. Fica à vontade, Pedrosa. Obrigado, deputada. Estão me ouvindo? Estão, né? Obrigado, deputada. Em primeiro lugar, de dar os parabéns aí pela iniciativa de trazer para esse tema tão importante para o desenvolvimento não só de Minas Gerais, mas do Brasil, porque é através do investimento em infraestrutura que todas as demais iniciativas, que a sociedade precisa vão acontecer. Sem infraestrutura, sem rodovias, portos, aeroportos, tudo trava e a gente vive uma situação podendo chegar até um colapso. Durante a pandemia, a gente
teve a experiência que, sem caminhão, o Brasil, falando mais especificamente do nosso setor, então, né, sem caminhão, o Brasil para, porque tudo que está na mão, esse é um jargão que a gente tem no nosso setor, mas se desde um microfone desse, um computador, um copo de água, uma cadeira, um combustível, o etanol, o açúcar, alimento, tudo que a sociedade consome vem através de caminhão. Curta distância, longa distância, mas vem através de caminhão. E o setor precisa muito de boas rodovias para poder produzir cada vez mais. Então, parabéns, deputada Maria Clara Marra, pela iniciativa. A gente acredita muito aí na sua competência, a sua inteligência, a sua vontade, a sua garra aí para poder fazer as coisas acontecerem, contribuir para que as coisas aconteçam, porque os problemas, todos nós já sabemos, já foi amplamente debatido, então acredito que o foco é na solução, como destravar para que esses investimentos aconteçam e o desenvolvimento aconteça na sequência. Me lembro que, quando jovem ainda, eu via moto-scraper nas estradas, via grandes tratores nas estradas, e hoje, raramente, a gente não vê isso mais. O nosso colega Ataíde falou ali muito bem mais cedo que Minas está o governo federal tem uma dívida com Minas, né? E, pelo que me consta, o desencontro aí entre governos de Minas Gerais e governos federais de partidos opostos, politicamente opostos, prejudicou Minas ao longo desse tempo. Então, a dívida que o nosso colega Ataíde mencionou, muito oportuna, e Minas sofre com isso. E aí uma visão míope, porque Minas não é para beneficiar os mineiros, mas para beneficiar todo o Brasil, porque tudo passa, praticamente tudo no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, passa por Minas Gerais. Então, parabéns, Ataíde, pela sua fala. Queria falar aqui também que não é só cargas, né, que a gente precisa também de mobilidade. Pessoas também se movem aí, carros e ônibus também precisam de estradas. Tem dois exemplos, cada um de nós terá o seu próprio exemplo, mas uma viagem de carro daqui de Belo Horizonte para Ipatinga gastava pouco mais de 2 horas. E hoje não é normal fazê-la com 5 horas, ou quando faz com 5 horas está tudo certo, né? Nossos amigos da polícia estão confirmando ali. Mas, normalmente, mais de 5 horas para andar 220 quilômetros, aproximadamente. Se a gente está numa estrada boa, como temos em São Paulo, uma viagem dessa duraria metade do tempo. Então, para nós, do transporte rodoviário de cargas, imagina o custo que é o caminhão produzir com a metade do tempo dele. Isso se traduz em menor custo de transporte, que vai se traduzir em menor custo para a sociedade brasileira. Então, é mais um argumento que esse excesso de tempo de viagem produz aumento de custo e bloqueia o desenvolvimento da sociedade. Mesma coisa foi citada também a rodovia daqui de Belo Horizonte para Ouro Preto. Também sou da região de Ouro Preto e a gente gastava, há 20 anos atrás, pouco mais de 1 hora de Belo Horizonte até Ouro Preto. Hoje, gasta-se mais de 2 horas de Belo Horizonte até Ouro Preto, ou seja, o dobro do tempo. O que aconteceu, né, deputada? Mais caminhões, mais automóveis, mais motocicletas, mais ônibus, e a infraestrutura, não só de Minas Gerais, mas principalmente de Minas Gerais, continua a mesma. Então, não tem outra alternativa, não tem outra consequência, a não ser o engargalamento que a gente está acontecendo. Nosso amigo presidente Adalci, muito preocupado ano passado com as chuvas, e esse ano as chuvas estão chegando de novo, e a gente tem muito transporte do Vale do Aço para Belo Horizonte e para São Paulo. Na região de Nova Era, chegou a ponto de ter um desmoronamento ali de um barranco, e não tinha como o caminhão passar. O caminhão, para sair de Ipatinga, tinha que ir a Caratinga, pegar a BR-116, para chegar em São Paulo. E isso pode acontecer porque as obras ainda não foram efetivamente resolvidas. O problema persiste. Na época foi feita uma variante lá, né, Adalci?
e esse problema persiste, ou seja, com a chegada das chuvas, uma preocupação muito grande do nosso setor com relação à nossa mobilidade, a mobilidade de cargas e de pessoas. Então, é um exemplo, mais um exemplo de que realmente a sensação que se tem é que os órgãos federais estão parados, melhor dizendo, os órgãos públicos estão parados em relação ao investimento e a obras de infraestrutura. Coisas simples como uma área de escape aqui no anel rodoviário, ou, para quem é aqui de Belo Horizonte, uma alcinha ali na região de Nova Lima, já ajuda o trânsito. Então, nem obras pequenas e baratas acontecem. E, por isso, cada vez mais gargalo, cada vez mais subdesenvolvimento. A economia cresce, mas podia estar crescendo muito mais se nós tivéssemos rodovias adequadas. Queria falar aqui, em relação ao custo de pedágios. O nosso setor não se preocupa muito com o custo do pedágio, obviamente que, se for um custo racional, um custo que não seja extravagante, porque o que a gente perde com a improdutividade, com acidentes, com custo de manutenção, custo de óleo diesel, custo de manutenção, custo de desgaste de pneu, é muito maior do que um pedágio caro. Então, a gente prefere pagar um pedágio do que ter as estradas em mau estado de conservação. Por fim, queria citar que, no tripé, né, nós temos o caminhão na estrada, temos o motorista e temos a rodovia. O caminhão evoluiu, já foi falado aqui anteriormente. Os caminhões hoje são mais confortáveis do que os carros de passeio. Os motoristas também cada vez mais capacitados, porque as empresas cada vez mais estão treinando os motoristas. Mas, nesse tripé aí, o tripé aponta a rodovia deixando a desejar. E, com isso, o que acontece? As pessoas, potencialmente, que poderiam ser motoristas de caminhão, hoje a gente tem um gap de candidatos a motorista de caminhão. E um dos motivos grandes que a gente tem é a falta de segurança que não existe nas rodovias, e isso não atrai pessoas para trabalharem no nosso segmento, que está sempre demandando, está sempre crescendo, precisando de motoristas, e a gente, também por causa das condições das rodovias, a gente acaba inibindo que novos profissionais venham trabalhar no nosso setor. E que é um setor que remunera bem, o motorista de caminhão hoje ganha bem, mas, mesmo assim, a gente não consegue atrair por causa das condições das estradas, que causa acidentes, Imagina voltar de Ipatinga para Belo Horizonte, chega em Caeté, o trânsito para e não tem como chegar em Belo Horizonte. Depois chega no anel rodoviário, também não consegue chegar aqui em Belo Horizonte. E isso ocasiona, além do aumento de custos, um problema sério também, porque os motoristas hoje eles são rigorosamente controlados em relação à jornada de trabalho. Cada motorista tem que ficar 11 horas parados de um dia para o outro, ele tem que ficar 11 horas descansando, fazendo o interstício, e tem que também cumprir o descanso semanal, que é de 24 horas. Então, ele precisa ficar a cada 6 dias, 35 horas, 24 mais 11, 24 horas do descanso semanal, mais 11 horas do descanso diário, 35 horas parado em algum lugar. E as estradas não oferecem condições para os motoristas pararem para poder descansar. Haja vista, os postos de gasolina sempre cheios, em condições de barro, de poeira, em condições degradantes para as pessoas, para os nossos motoristas. No mais, só um pequeno comentário. Semana passada, eu visitei a usina de Lagoa da Prata e, passando no pedágio ali de Itaúna, de Divinópolis, eu estava sem dinheiro. E aí o pedágio não aceitava nem Pix, nem cartão de crédito, só cash, só dinheiro vivo. E aí o meu sobrinho estava comigo, teve que sair e pedir um dinheiro emprestado ali dos carros que estavam atrás da gente para poder passar no pedágio. E perguntei para a minha atendente lá na cabine de pedágio se é muito frequente, e ela falou que o tempo todo isso acontece. As pessoas chegam no pedágio, não têm dinheiro para pagar o pedágio, e ali causa
um transtorno ali para os usuários. No mais, deputada Maria Clara, parabenizar mais uma vez e vamos focar aí nas soluções, que os problemas todos nós já sabemos, né? E contem com as nossas entidades para contribuir com o que for necessário e te agradecer muito de convidar as nossas entidades para a gente participar desse importante debate. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, obrigada pelas colocações. Pedrosa, gostaria de manifestar minha solidariedade no caso do pedágio, dizer que estou com uma multa por evasão também, porque é uma situação tanto quanto recorrente, é um absurdo que em Minas Gerais ainda seja admitido essa restrição tão grande no que diz respeito às formas de pagamento. Mais cedo nós estávamos aqui num debate fervoroso acerca do free flow, da adoção do free flow. Acho que é uma das alternativas, inclusive, para que a gente não tenha que sucumbir ao transtorno ali das praças de pedágio, muitas vezes mal organizadas. Gostaria só de fazer um breve adendo aqui, porque acredito que a intervenção do Pedrosa, ela desenhou o ciclo, né, pelo qual nós temos passado, que é, afinal de contas, a elucidação de todos os gargalos que nós temos enfrentado, né, das consequências, das causas que nós temos enfrentado nas rodovias. Resumidamente, a má qualidade do asfalto implica no maior tempo de viagem. Maior tempo de viagem, nós temos uma superlotação das nossas rodovias. Com a superlotação, nós temos mais acidentes, nós temos mais pessoas em risco, sistema de saúde estrangulado, sistema de policiamento da nossa segurança pública também estrangulado. E tudo isso culmina, infelizmente, no menor desenvolvimento de um Estado que tem um potencial gigantesco, ainda inexplorado, pela falta da viabilização dessas políticas de investimento nas nossas rodovias. Bom, passaremos agora a palavra ao senhor Hudson Matheus Almeida Rabelo, coordenador do Núcleo da Conjovem do Centro-Oeste Mineiro, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para suas apresentações. Bom, boa tarde a todos. Deputada, queria muito te agradecer pelo convite. Você sabe mais do que ninguém a força jovem, o quanto nós temos que lutar, tanto que nós temos que construir esse país. E é de super importância a gente ter essa paridade, com tanta gente importante estar sentado na mesa e poder conversar sobre esse assunto tão importante que é as rodovias do nosso país. Bom, para começar, eu queria, se você já tinha feito uma abertura, eu queria falar sobre a nossa Comissão de Jovens Empresários do setor do transporte de carga rodoviário. Hoje em dia, a gente tem uma comissão que ela é feita por uma comissão de jovens empresários, que ela é composta por mais de 500 integrantes voltados ao transporte rodoviário de cargas, justamente para poder capacitar, trazer liderança, a evolução para esses jovens, para um dia a gente conseguir soluções para o transporte rodoviário de cargas, principalmente a evolução e o network que a gente faz junto com esse pessoal. Então, hoje em dia, a Conjovem é composta por mais de 500 integrantes, por 26 núcleos espalhados por todo o Brasil. E a comissão ela tem uma união muito interessante, porque eu falo muito que o transporte de cargas, antigamente, ele parecia muita concorrência, tinha muita pessoa preocupada com a carga, se ia perder a carga, se não ia perder a carga. E hoje a gente vê que a cabeça graças a esse tipo de comissão, graças aos jovens, a gente vê que essa cabeça está mudando. A gente vê que o jovem hoje é um aliado para trazer o desenvolvimento do transporte rodoviário. Então, a Comissão dos Jovens Empresários, ela tem os núcleos, os 26 núcleos, e esses núcleos são instruídos através de metas. Essas metas como horas de reunião, como encontros, como ações sociais, visitas técnicas, importantes fornecedores do nosso setor, como fornecedor de pneu, fornecedor de rastreador. E uma das metas que a gente tem é a elaboração de projetos. Então, diante desses projetos, a gente vem evoluindo muito, trazendo benefícios, trazendo projetos para o futuro do transporte. Um citado
pela deputada Maria Clara, foi até um aplicativo desenvolvido pela Conjovem, que a gente tem um grupo do WhatsApp da Conjovem, que eles falam que é o Google do transporte brasileiro, sabe? Então, a gente queria criar isso não só para ficar entre o grupo de WhatsApp, mas poder trazer a solução para todos os usuários do transporte do Brasil. Então, foi até uma ideia foi até um projeto apresentado pelo pessoal do sul do Brasil, junto com o pessoal da Bahia, de um aplicativo de informação de todo tipo de informação que a gente precisa do transporte rodoviário de cargas. Então, por exemplo, se um pneu estragou no Rio Grande do Sul, a pessoa entra no aplicativo, já coloca lá no aplicativo e já vê, opa, tem uma borracharia 24 horas a 5 quilômetros de distância de onde eu estraguei o pneu. Então, trazendo aqui para Minas Gerais, a gente vê muito o transporte rodoviário ele é do Brasil. Então, a gente que tem transportadora aqui perto, mas manda caminhão para o sul. Então, o pessoal do sul, às vezes, pede muita indicação para a gente de vocês têm alguém que mexe com mecânico de um tipo de caminhão ou outro tipo de coisa. Então, a gente, através da Conjovem, fazendo esse aplicativo para poder ter esse tipo de informação de solução, geralmente, para todo o Brasil, sabe? Então, a Conjovem hoje já tem 15 anos de duração. Ela já, graças à Conjovem, hoje a gente já trouxe parlamentares para o Congresso. O Lucas Gonzalez, que hoje é um grande representante da política mineira, ele conta que foi o primeiro acesso dele à política foi através da Conjovem. Então, hoje em dia, ele é uma pessoa que luta bastante pelo nosso setor, sabe? Então, o desenvolvimento da Conjovem é bastante interessante. Convidar todos para poderem conhecer a Conjovem, se caso tem alguém para poder participar, alguém para indicar. Eu mesmo hoje já assumo um cargo de diretoria no sindicato através da Conjovem, graças à Conjovem que me propôs isso, e principalmente está nessa mesa podendo abordar esses assuntos das rodovias, que é de grande importância. E eu queria falar também, aí pegando um gancho desse grupo da Conjovem, a gente faz bastante discussão hoje em dia sobre todos os assuntos que fazem com que o transporte rodoviário de cargas rodem, a engrenagem do transporte rodoviário de cargas. Então, a gente vê que cada vez mais a gente tem sido exigido por leis. E, por exemplo, igual a gente está tendo agora uma ADI 5332, que é a lei do motorista, que foi a que o Sérgio citou sobre a parada do motorista, sobre essas coisas. E a gente estava até comentando no grupo, a gente vai ter a lei, vai ter a cobrança, vai ter a fiscalização, mas e aí, como é que a gente vai fazer? A gente estava até brincando que, do jeito que está, era melhor a gente vender as empresas de transporte e abrir setor de hotelaria para os motoristas dormirem na beira da estrada, pela falta de condição que a gente tem, do que realmente pode ter que atender todas as leis que demandam a gente cada vez mais. O setor do transporte de cargas, ele cada vez mais sob pressão, não só desse tipo de lei, mas, por exemplo, com embarcadores, de entregas rápidas, de material perecível. Então, até citando um exemplo pessoal, a gente teve, no dia que aconteceu o acidente com torcedores do Corinthians, a gente estava com carga perecível e a via ficou mais ou menos umas 10 horas fechada. E o motorista ligando, como é que eu faço? Eu tenho que chegar no Ceasa. Então, assim, essa falta de estrutura das rodovias acaba gerando muito mais coisa do que a gente pensa. O custo mais alto como transportador, às vezes a gente vai dar um preço para um cliente, a gente tem que colocar a trepidação que acontece num caminhão por buracos que prejudicam o funcionamento do caminhão, o ponto de parada dos motoristas, que às vezes poderia gerar uma logística que fizesse o motorista dormir em casa, mas por algum problema, algum parecida que tenha acontecendo, o motorista tem que dormir na estrada, o transportador tem que gastar com o hotel. Então, isso não é só um custo do transportador, isso chega no bolso das pessoas, porque isso vai custar no frete.
a demanda que isso vai trazer para as empresas de transporte vai ser repassado por frete. A desgaste das peças, né, a insegurança do motorista que traz que, por exemplo, às vezes ele poderia dormir num posto de gasolina mais tranquilo, mas não, tem que dormir num posto que gere segurança para ele. Eu andei pesquisando, uma pesquisa da CNT fala que 31% do frete, o frete é 31% mais caro por conta das más qualidades das rodovias. Então, isso não é só do transportador, isso chega no bolso de cada cidadão aqui do nosso país. Um outro exemplo que eu trago é minha família é de Pains, perto até de você lá, e a cidade é uma grande produtora de calcário. Então, antigamente, o calcário ele era usado para poder fazer reboco, para usar o próprio cal, e hoje ele é super importante para a alimentação de animal, para a questão da agropecuária, para corrigir o solo, né? Então, a demanda de calcário ela é muito grande na região. E a maioria das empresas lá da nossa região, elas ficam na MG 439. E a MG 439 é uma das rodovias abandonadas do governo de Minas. E por conta do escoamento de calcário, às vezes os motoristas preferem desviar por dentro da cidade de Pains. Então, até para cortar pedágio também, um dos pedágios da MG 050, ele é cortado por dentro da cidade de Pains. Então, meus pais voltaram para Pains agora durante a pandemia, e a cada 15 dias eu vou lá visitá-los. Minha mãe limpa a mesa e a cada um dia você passa o dedo na mesa, tudo sujo de calcário. Do tanto que o trânsito de caminhão está dentro da cidade por conta das más condições da rodovia. Então, assim, é um problema até de saúde pública, sabe, que acontece na cidade, que por conta das más condições, não dá para continuar. Então, é isso. Eu acho que, parafraseando, eu vi a audiência pública que você participou lá em Brasília e vi, não vou lembrar quem, falando da questão do tapa-buraco. Eu acho que o secretário da Infraestrutura falou isso. A gente tem que acabar com o tapa-buraco. Não tem que existir o tapa-buraco. Ele tem que ter uma rodovia e ela continuar sendo usada para sempre. Então, é isso. Eu vou agradecer a deputada mais uma vez pela oportunidade. Me coloco à disposição. Te convidar de novo para o Encontro Nacional da Conjovem, que vai acontecer no final do ano. Foi de grande valia a sua presença, foi grande enriquecimento. E é isso. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigada pela sua contribuição. Hudson, não sei se vocês perceberam, em um determinado momento ele nos chamou, todos nós, para fazer parte da Conjovem. E aqui a pergunta que não quer calar é se existe limite de idade, se realmente tem que ser jovem. Não existe limite de idade. A gente fala que o interesse é mais importante, sabe? Quem tiver interessado na luta, para poder participar. É muito legal. O network que a gente faz, que a gente participa, que acontece, é de grande oportunidade para o nosso crescimento e para o setor. É verdade. Vocês puderam protagonizar aqui o brilhantismo deste jovem. Tenho orgulho de saber que é daqui, da nossa região, que é do nosso estado. Brilhou no Encontro da Conjovem. Esse ano tem mais. A gente fica muito feliz, principalmente pelos aspectos aqui abordados com tanta seriedade. Sobre o que você colocou aqui, né, da legislação trabalhista, a gente tem visto que a gente precisa lutar, inclusive a nível de legislativo mineiro, para que se construa uma jurisprudência que entenda que os empresários do ramo enxergam os motoristas e todos aqueles que estão envolvidos, os stakeholders, enfim, como ativos biológicos. Pessoas que querem trabalhar e pessoas que, sem as quais os empreendimentos, os estabelecimentos não podem prosperar. Então, acredito que a gente precisa de uma legislação menos punitivista que consiga, enfim, incentivar essa atuação dos nossos empresários do ramo de transporte de cargas. Sobre essa questão do tapa-buracos, me lembrou a frase
que o Rodrigo Tavares me falou a primeira vez que eu estive lá no Departamento de Estradas e Rodagens. Não tinha ainda nem diplomado, tinha acabado de passar as eleições no final do ano e eu já fui lá com um calhamaço desse tamanho. Falei assim, Rodrigo, finalmente nós recuperamos aqui uma representatividade para a nossa região, nós precisamos de tratar de diversas MGs, na época nós apresentamos a MG 188, que vai para Coromandel, Paracatu, sobe ali para o Noroeste, Guarda-Amor, apresentamos a MG 230, que passa nas comunidades de São Benedito, que passa no Salitre, que vai para a Serra do Salitre, enfim. A malha rodoviária ali da nossa região. Aqui foi apresentado também a MG 439 de Pains, muito bem pontuado, viu, Hudson? Nós vamos, com certeza, você pode ter certeza, semana que vem eu estou lá com o requerimento na mão do Rodrigo, mas, enfim, a frase que o Rodrigo disse naquela ocasião foi a seguinte, Aline, virou para mim e falou assim, nós precisamos reconhecer aquelas rodovias que realmente precisam de um reperfilamento asfáltico, porque não adianta costurar em pano podre. Então, ele tem demonstrado uma grande boa vontade nesse sentido, mobilizou todo o Departamento de Estradas e Rodagens, vem com esse novo toque, com esse dinamismo para o DR. Para nós é motivo de muito orgulho tê-lo lá, tê-lo como parceiro. E eu digo aqui, como falo para o Rodrigo, falo para todos que fizeram parte das mesas conosco aqui, essa é a terceira, mas todos que estiveram participando desse debate conosco, existe uma frase célebre, vou dar uma parafraseada, porque o resultado da guerra importa sim, mas também importa muito quem está nas trincheiras lutando conosco. Então, muito obrigada por essa participação, por estar sempre companheiro do nosso mandato, viu? Então, passamos a palavra, finalmente, ao último expositor do dia, ao senhor Rodrigo Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado. Bom de ser o último, que a gente pode ser breve, né? Porque já está todo mundo cansado. Mas primeiro te agradecer pelo convite, né? Dizer que você começa aí sua primeira legislatura com o pé direito. Já deve ser a terceira vez que eu participo de alguma audiência aqui na Assembleia para tratar do tema infraestrutura, de estradas, e acho que o caminho é esse. A gente tem que estar sempre trazendo rodovia, infraestrutura para o debate, forma de financiamento, os problemas, sempre de forma muito clara e transparente, né? Como a gente tenta aqui trazer, né, nossas considerações. Hoje eu não preparei material, eu vou fazer na moda antiga aqui, porque às vezes material me confunde também, eu prefiro usar o velho rabisco aqui para ir levando aqui a explanação, cumprimentar aqui a mesa que está presente, meu amigo Mário. Dizer, Hudson, que eu comecei no movimento jovem associativista, e grande parte, né, da minha formação se deve ao movimento jovem empresarial. Comecei em 2008 na FIENG Jovem, Conselho Industrial de FIENG Jovem. Isso me levou depois a ser vice-presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário, participar de diversos fóruns nacionais, né, CONAGE, onde eu conhecia muita gente da Conjovem dos outros estados. E o caminho é esse mesmo. É muito importante esse debate sobre empreendedorismo, né, que a gente faz nesses fóruns. Então, parabéns aí por estar levando a Conjovem à frente. E eu militei muito tempo nesse segmento, onde, na época, ainda o Flávio Rosco, que hoje é presidente da FIENG, era o nosso presidente da FIENG Jovem. Isso há 15 anos atrás. Cumprimentar, aqui o Luiz Ataíde estava aqui, inclusive o Luiz Ataíde era um dos maiores cabeças pensantes da logística mineira, lá em 2008, 2009, né, à frente no governo do Estado, aí, criou o conceito do vetor norte, de aerótrópole, né, sucedeu uma pessoa igual a Luiz Ataíde e tantos outros que passaram, que é motivo de muito orgulho para mim. Mas queria começar falando assim, né, como é que a gente chegou no problema que a gente tem hoje, né, de ter quase 6 mil quilômetros de estrada em péssimo estado. Isso não aconteceu do dia para a noite. Pode ter certeza, Hudson, que a estrada ela pode estar mal cuidada, abandonada de jeito nenhum. A gente, hoje, acho que o trabalho mais importante que a gente faz lá no DR, que é o que é menos visto, que é esse trabalho de planejamento das ações, de mudança, desde os contratos de manutenção, né, de tapa-buraco, até o planejamento futuro de como vamos fazer para recuperar a nossa malha. Esse trabalho invisível lá de gestão de planejamento, acho que é o que tem sido feito mais importante, junto com um corpo técnico muito eficiente que a gente tem no DR, funcionários muito
dedicados e determinados a melhorar, né, a condição da malha viária de Minas Gerais. A gente pegou, aí logo no início do governo Zema, e aqui sem falar de política, né, acho que o DR é um órgão de Estado, então não cabe a gente ficar fazendo muita comparação, mas o fato é que a gente ficou 10 anos sem nenhum tipo de investimento robusto na nossa malha viária. Isso veio desde o final do governo Anastasia, passando pelo Pimentel, chegando nos 3 primeiros anos do governo Zema. Só para você ter uma ideia, a média de orçamento executada pelo DR na última década foi de 300 milhões de reais. A gente tem 40 regionais no estado, cada regional toma conta aí de 600 quilômetros de estrada, de malha viária, e significa que a gente tinha um contrato de manutenção por regional que podia gastar 6 milhões de reais por ano para fazer tapa-buraco, roçada, limpeza, sinalização. Não tinha como essa conta não chegar. E chegou. Né? E chegou de forma muito dura. Né? O que a gente tem passado aí nos últimos anos no DR realmente não é fácil, porque para você virar a chave e voltar a investir, você precisa de tempo, você precisa de planejamento, o setor tem que se preparar, as indústrias têm que estar prontas, né, para poder voltar a fazer obra, e a gente está nesse processo agora. Então, a gente sai de um paradeiro geral aí para poder voltar a investir na nossa malha viária e infraestrutura. O secretário apresentou os números aqui mais cedo. Né? No passado, a gente conseguiu executar aí cerca de 750 milhões de orçamento, que já é o dobro do que se executou, né, na última década, mas ainda muito aquém do que o Estado precisa. A título de comparação, o DENIT, que tem 5 mil quilômetros de malha viária, tem um orçamento aprovado hoje para Minas de 2 bilhões de reais. Eu tenho, só de malha pavimentada, né, 21 mil quilômetros de estrada e tenho 1,5 bi, que já é muito maior do que os 300 milhões, mas ainda é infinitamente menor do que estados como Mato Grosso, né, tem tido um orçamento aí na casa de 4 bilhões, com 7 mil quilômetros de estrada, Bahia, 3 bilhões e meio, Paraná, 3 bilhões, tudo com malha viária aí, 1/3 ou metade da nossa. Então, assim, a gente ainda está muito longe de ter o orçamento que a gente precisaria, né, face ao desafio que é tomar conta aí de quase 27 mil quilômetros de estrada, sendo 21 pavimentadas e 6 mil não pavimentadas, que precisam urgentemente ser pavimentados. Então, esse é o tamanho do problema nosso. E uma discussão, né, que a gente tem que sempre aprofundar é como ter fonte de financiamento perene para a infraestrutura. Acho que essa que é uma discussão que se dá sempre de forma muito embrionária, que é como nós vamos arrumar dinheiro para poder fazer esse investimento em infraestrutura de forma perene, ano a ano, para não ficar tendo essas oscilações, né, como tivemos aí o governo Aécio, que investiu muito, logo depois caiu, passou para o Pimentel, não tivemos nada, começo do governo Zema nada, e agora a gente volta a um ciclo de investimento. Então, é como financiar a infraestrutura. A infraestrutura precisa de financiamento. A gente não faz obra sem dinheiro, a gente não toma conta de estrada sem dinheiro. E isso não é gasto, né? A gente também tem que ter essa noção aí de que isso é investimento, né? Assim, a partir do momento que a gente volta a investir em estrada, em recuperação de estrada, em novas estradas, a gente está ativando, né, todo o setor industrial vai poder escoar a sua produção mais fácil, obra gera emprego. Então, enfim, essa é uma provocação que a gente tem que sempre ter de como financiar a nossa malha viária de forma perene. E aí, entrando dentro do trabalho nosso hoje de planejamento, né, a gente tinha uma estrutura no DR antiga, né, ultrapassada, com modelos de contrato de manutenção, né, como vocês brincaram, que tinha que acabar com o tapa-buraco. Né, assim, a gente mal conseguia fazer tapa-buraco. Acho que um primeiro trabalho que vai começar a ter muito resultado, a gente está substituindo todos os nossos contratos de manutenção, que já estão completando aí 5 ou 6 anos, possibilitando ter um contrato de manutenção por regional, que dê para a gente trabalhar mais de forma preventiva. Né? Então, nós estamos saindo de contrato de manutenção e querem em torno de 5, 6 milhões por regional, para ir para em torno de 15 a 20 milhões por regional, exatamente para poder permitir ao regional lá da ponta prestar o serviço, esse serviço de manutenção, né, imediato, né, o tapa-buraco de forma melhor. Não é só jogar a massa asfáltica em cima lá e está bom que hoje é o que tem dinheiro para pagar, mas é fazer o tratamento adequado, né, dos pontos críticos, fazer os remendos que precisam ser feitos para poder dar uma sobrevida maior ao pavimento. Né? A gente tem
uma curva que mostra isso muito claramente. A estrada, quando ela chega no nível regular, quando ela cai, ela demora 5 anos para chegar no nível regular, e ela passa para o péssimo em 1 ano, exatamente porque não há um trabalho preventivo, né, de manutenção desses pontos. A gente tem um passivo hoje gigantesco de ponto crítico deixado pela chuva. A gente deve ter aí cerca de 200, 300 pontos que não tinha recurso para poder serem consertados, né, que isso hoje causa sérios problemas, né, de trafegabilidade, estrada em meia pista. A gente, pela primeira vez, conseguiu agora fazer licitações conjuntas de todos esses pontos. Isso tem nos dado muita agilidade, resolver os problemas de chuva. Acredito que a gente vai ter um período chuvoso agora bem menos traumático do que foram os últimos anos. Olha lá, o presidente chegou. Concorrência está grande. Foco nas rodovias. Foco nas rodovias. Então, acho que a gente ainda vai ter um período chuvoso extremamente danoso esse ano, vai bem menos grave do que foram os últimos, e acredito que o período chuvoso, né, 2024, 2025, já vai ser bem mais ameno, né, com o que a gente tem feito de investimento em rodovias. Esse ano a gente já conseguiu dar ordem de início, né, em 18 trechos, mais de 200 milhões de reais em obra de recuperação, e nós estamos com mais de 600 milhões em processo de licitação, que a gente espera dar ordem de início ainda esse ano. E quando a gente fala de planejamento, eu já estou me preparando para 2024. A partir de setembro, eu já começo a licitar todas as obras que nós vamos executar em 2024. Vamos começar a deixar isso licitado ainda esse ano. E uma discussão que a gente está tendo junto com o secretário, pedimos ele para levar isso para o governador, que realmente o tema do planejamento é muito sério. Se eu não começar a licitar imediatamente grandes obras ainda esse ano, eu não consigo entregar nenhuma grande obra até o fim desse governo. Isso é um número inquietante que a gente tem hoje. Uma estrada aqui extremamente importante para o Noroeste, para o setor sucroalcooleiro, Pirapora, Brasilândia, por exemplo. Liga o Noroeste até o Porto Seco, lá em Pirapora, e leva aquela produção toda, pode ser toda escoada via ferrovia. É uma obra que eu preciso de 3 anos para entregar. Então, se eu não começar imediatamente o processo licitatório, licenciamento ambiental, ainda esse ano, a gente não entrega essa obra. Então, esse é o amadurecimento de discussão institucional que a gente tem feito agora dentro do Estado, que nos permitir que a gente avance, né, nesse procedimento licitatório, licenciamento ambiental, para que, caso haja qualquer receita extraordinária, seja de venda de estatal, seja de acordo da Vale, a gente vai estar pronto para poder iniciar o maior número de obras possíveis, né, dentro do que a gente já tem de projeto. Então, hoje a gente já tem um número grande de projetos prontos, seja de restauração, aumento de capacidade, recuperação de rodovias, e agora a gente precisa de recursos para poder tocar a obra e efetivamente consertar e mudar, né, a malha viária do Estado. Sobre planejamento também, uma mudança importante que a gente tem feito lá, a gente ainda no ano passado contratou uma consultoria para poder escanear 100% da nossa malha. Esse trabalho foi entregue, está sendo entregue agora essa semana. Então, pela primeira vez, a gente tem uma análise objetiva e não mais subjetiva de toda a nossa malha viária. Então, isso vai permitir que a gente direcione de forma muito mais adequada os investimentos em rodovias, porque nós vamos saber qual que é o pavimento mais crítico, qual que tem o maior tráfego. A gente pode juntar esses dados com os dados socioeconômicos para poder definir melhor quais vão ser os nossos critérios, né, de priorização de investimento. Só para exemplificar, até ano passado, a análise era feita de forma subjetiva. Por quê? Porque iam 3 engenheiros do DR, analisavam, né, pelo olho a malha viária e criavam um catálogo para poder definir como que está aquela estrada, né, se está boa, regular ou ruim. Agora não, agora a gente vai ter, agora é um equipamento, né, que passa, escaneia toda a malha, e isso vai dar para a gente de forma muito mais segura, né, para poder criar critérios de decisão. E é isso, sim. E tem também, assim, a gente está fazendo um trabalho muito grande lá de revisão de metodologia de custo, né? O DR, por mais que falem o contrário, a gente contrata muito abaixo do que outros estados contratam. Nossos preços são ruins, e para reverter isso também, fomos atrás do mercado, contratamos a FGV, que já está há 1 ano lá também fazendo um trabalho de pegar todas as nossas planilhas de custo,
revisar item por item, para que a gente possa ter preços adequados com o que o mercado está. Isso já está refletindo nos nossos editais. Antigamente, a gente soltava uma licitação, dava 1, 2 concorrentes. Soltamos uma licitação de manutenção na semana passada, que virou até um problema. Tivemos 19 interessados por lote, e foram 7 lotes de contrato de manutenção. Isso mostra que o trabalho já está surtindo efeito, já está tendo resultado, que é de rever o nosso custo. Na parceria que a gente tem com o CIAMIG, por exemplo, e aqui faço um parágrafo, meu pai foi o primeiro gestor do programa da CIAMIG, lá ainda em 2003, 2004, ainda no governo Anastasia, quando ele era diretor de projeto do DR. E é com muito entusiasmo, né, e alegria que a gente prossegue nesse trabalho hoje com o CIAMIG, que tem dado muito certo, muito resultado. Mas, ano passado, nesse protocolo, né, as empresas têm a possibilidade de fazer a contratação direta, desde que dentro da planilha aprovada pelo DR. Ano passado, nós tivemos uma obra que a empresa não conseguiu contratar. Ou seja, não tinha interessado para poder fazer no preço do DR. Isso demonstra o tanto que o nosso preço estava ruim, né, impossibilitando a gente de ter boas obras. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo. Ainda vai demorar mais 1, 2 anos para a conclusão desse trabalho, e acho que para a melhoria efetiva, né, da nossa base de custos. Mas esses são os trabalhos silenciosos que a gente tem feito para poder modernizar e melhorar a gestão interna do DR. Isso aí só é feito lá com uma equipe muito séria, muito determinada. Eu sempre defendo muito os servidores do DR, que têm reivindicado muito, né, melhorias salariais de forma correta e justa, mas é graças a uma equipe séria e muito focada em entregar resultado para o Estado, que eu acho que a gente está conseguindo agora melhorar um pouco a qualidade da nossa malha. Esse trabalho ainda vai demorar mais 3, 4 anos, se a gente seguir, né, crescendo aí em investimento. A gente não vai conseguir, eu sempre falo isso de forma muito franca, ano que vem nós ainda vamos ter muito problema, muita estrada esburacada, isso vai persistir para 2025 ainda, né? Então, a gente está numa programação lá de passo a passo, consertando o mais urgente, para a gente poder chegar aí ao final de 2026, ao final do segundo mandato do governador Zema, com uma qualidade da malha completamente diferente da que a gente pegou. A nossa meta, né, é retomar os índices aí de bom, médio e ruim de malha viária, quando foi entregue pelo segundo mandato do governador Aécio, né, que seria o número aí entre 8% e 10% de estrada em estado ruim, que é o número mais próximo do real do que os outros estados têm, até porque você tem que ter sempre um número de estrada ruim, que é o que você vai priorizando para o investimento, né, nos próximos anos. Então, essa é a meta que a gente trabalha lá internamente. Hoje, 100% dos recursos que eu tenho, a gente prioriza a recuperação de estrada, por isso que, muitas vezes, mesmo entendendo a importância de novas conexões, de novas estradas, de novas pavimentações, infelizmente, a resposta tem sido só não, porque hoje a nossa prioridade 0 é devolver a condição de trafegabilidade, né, de segurança viária para a malha já existente. Então, a gente quer primeiro recuperar antes de voltar a investir em coisa nova. Eu agradeço aqui, deputada, em seu nome aqui à casa, dizer que estou sempre aberto à discussão, sempre que precisar, venho aqui com o maior prazer, venho aqui, né, praticamente 2, 3 vezes por semana, aqui, sempre estar discutindo aí com vocês, e espero sempre poder contribuir com esse debate, né, e contribuir com a melhoria da infraestrutura mineira. Obrigado. Rodrigo vem aqui 2, 3 vezes por semana, porque nos outros dias nós vamos até ele. Mas não escapa, não. Rodrigo, muito obrigada pelas suas colocações. Nós temos aqui algumas perguntas, mas seriam destinadas à CEIM Fraudenit, competência das nossas rodovias federais. Acho que você foi bastante claro aí no que diz respeito às perspectivas de investimento. Nós temos que ser realistas. Primeira coisa que o Rodrigo fez quando eu fui também no Departamento de Estradas e Rodagens, ainda antes de ter sido diplomada, me jogou um balde de água fria. Falou, você calma aí, nós temos prioridade, o recurso é pouco, mas aqui nós temos boa vontade para elencar onde nós vamos fazer primordialmente essa recuperação. Não à toa nós conseguimos, né, Rodrigo, inverter o programa de investimento na MG 188, trocando os trechos para beneficiar ali o Noroeste. Creio eu que a mesma conduta tenha sido adotada com os demais parlamentares
parlamentares. Gostaria só, para encerrar, vou quebrar o protocolo aqui do cerimonial e fazer uma única pergunta, que ela resume parte das nossas demandas na mesa da manhã. Gostaríamos de saber qual é a posição do Departamento de Estradas e Rodagens sobre a criação de uma agência de regulação das concessões e privatizações ao modelo de São Paulo. E mais, na visão do órgão, quão distante está Minas Gerais do modelo paulista? Eu sou entusiasta da criação da agência. Acho que seria extremamente benéfico, porque a gente, até o ano passado, pode-se dizer, né, até o começo do ano passado, a gente tinha uma concessão no estado de Minas, que era a MG 050. Hoje a gente tem tinha duas, né? 135 tinha acabado de começar também, mas ainda embrionário. Então, hoje nós temos a 050, 135, um lote grande no Triângulo, 2 lotes grandes no Sul, temos o Rodoanel começando e alguns outros lotes de concessão sendo estudados. Você pode argumentar que você não é favorável ao modelo de concessão. Isso é passível de discussão. E essa discussão não cabe ao DR, né? Cabe a gente a executar o orçamento da malha viária que está sob nossa jurisdição. Mas, a partir do momento que se adotou o modelo, né, de fazer as concessões, a gente tem que ter um órgão ágil, né, com capacidade para poder fazer a fiscalização dos contratos, para poder fazer, né, a gestão das concessões. Isso hoje fica dividido entre CINFRA e DR. E acho que unificar isso tudo em um órgão só seria muito benéfico para a gestão das concessões, para melhorar o serviço que será prestado ao cliente final, que é o usuário. E fora a parte de transporte, que é um problema muito sério. A gente hoje cuida da parte de transporte intermunicipal de passageiros, a CINFRA cuida da parte do transporte metropolitano. Eu acho que unificar essas duas pautas, né, dentro de uma agência, como é feito com a NTT, com a Artesp, eu acho que seria muito benéfico para o Estado. Eu acho que o usuário, no final, teria ganhos, né? Se a gente pudesse focar mais na pauta rodoviária, né, acho que a gente teria lá dentro do DR mais ganho. Então, da minha parte, eu sou favorável e acho que seria muito, muito importante a criação da Artemig. Excelente contribuição, muito obrigada. Caminhando para a finalização, gostaria de agradecer a cada um de vocês, em especial ao corpo técnico da nossa comissão, que zelou para que esse debate acontecesse dentro dos conformes, apesar de ser um dia atípico na Assembleia. Agora teremos noção da magnitude do evento também. Gostaria de agradecer a toda a minha equipe. Por fim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece muito a presença de cada um de vocês, dos nossos convidados que contribuíram para um debate profícuo, dos demais participantes, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.